Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar sobre o sucesso começa com uma boa comunicação, mas antes, quando se fala em pontos de partida, é o que eu quero? Quais são os meus sonhos? Faz-me lembrar, e aí eu vou começar com uma historinha, havia um palácio onde havia um rei. E esse rei, ele queria saber o segredo da felicidade. Havia perdido um filho e nada lhe dava prazer. E ele ficava querendo saber como que ele conseguiria novamente ter a felicidade. Até que ele encontrou um servo. Esse servo transbordava alegria. Parecia que ele respirava e transpirava alegria. Dessa forma, ele chegou para o servo e falou: servo meu, qual o segredo da felicidade? É ser feliz com o que você já tem. Isso aí não me dá o segredo da felicidade, né? Vou perguntar para o sábio, qual o segredo da felicidade? Ele falou: olha, é ser feliz com o que você já tem. Ele falou: isso o servo meu falou. Não consigo entender isso direito. Ele falou: olha, o segredo da felicidade mesmo é você não entrar no círculo da infelicidade. As pessoas entram no círculo da infelicidade e ficam infelizes. Aí o rei falou assim: puxa vida, mas quem entraria nesse círculo da infelicidade? Todo mundo entra. Só você dá um pequeno estímulo, ele acaba entrando. O rei falou: vamos fazer o seguinte, vamos pôr meu servo, que é feliz, que é alegre, que eu reconheço, dentro desse círculo. Eu obrigo ele a entrar, ele entra e nós vamos descobrir por que ele fica infeliz. Ele falou: não, rei, não precisa obrigar. Ele vai entrar, como havia dito, simplesmente ele entra sem nenhum esforço, apenas um pequeno estímulo. Ele falou: tá bom, então vamos fazer. Ele falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos pegar 99 moedas de ouro, e dessas 99 moedas de ouro, nós vamos levar até a porta da casa do servo. E nós vamos só observar. Tá bom. Levou, deixou um saquinho de 99 moedas de ouro e ficou observando. Bateram na porta e saíram de perto observar. O servo abriu a porta, não viu ninguém, de repente viu um saquinho, abriu, quando ele olhou, ele viu aquelas moedas de ouro. Ele falou: tô rico. Imagina, nunca havia visto tanta moeda de ouro. Ele falou: tô rico, tô milionário. E saiu cantarolando: tô rico. Já pegou ali um pouco do vinho, tomou um pouco do vinho, né? E ele falava: puxa, já tenho tudo, né? Eu tenho as melhores roupas que vêm do palácio, tenho os melhores vinhos que estão de todas as adegas da região, tenho comida do bom e do melhor que sobra do palácio. Eu sou feliz porque eu tenho tudo e ainda estou rico, milionário. E o rei lá fora inconformado. O rei pensando: puxa, ele fala que tem tudo, mas tudo que ele tem é sobra minha e eu não sou feliz. Caramba! E aquilo foi aquela reflexão do rei. De repente ele cantarolando, já pega um vinho, começa a tomar o vinho, comendo um queijo. De repente ele resolve contar quanto ele tinha de dinheiro. Ele põe 10 moedas de ouro, 10, 9. Cadê a outra? Começou a procurar. 99? Alguém deixou o saquinho aqui. Não ia deixar com 99, deixaram com 100. Alguém me roubou. E aí ele começou a procurar se ele achava a bendita moeda, e procurava a moeda de ouro e não achava. Já começou a ficar franzido, ficar bravo, ficar nervoso, né? Aí começou a fazer contas, quanto que ele haveria de trabalhar no palácio para poder comprar a moeda que lhe faltava. E aí ele percebeu que, se trabalhasse o resto da vida dele, não conseguiria comprar a moeda que lhe faltava. Ficou triste, chateado, aborrecido. Moral da historinha, só para a gente ir. Quantos de nós aqui, que estamos aqui presentes hoje, colocamos a nossa felicidade naquilo que nós não temos? Ponto de partida. Ponto de partida para começar a pensar. Ponto de partida para dizer o seguinte: ser feliz agora com o que você já tem. Ser 100% feliz agora. Nós íamos falar de comunicação, né? Só isso já ajudava todo mundo aqui a ir para casa, refletir e pensar um pouco na vida. Tudo bem? Nós vamos continuar. Comunicação. Falar
é pronunciar palavras para dizer alguma coisa. Agora, comunicar é mais do que dizer algo, é transformar em ação o que as palavras querem dizer, é fazer-se entender. Vocês devem conhecer pessoas que você chega assim para ela e fala: olha, isso aqui que eu estou te dizendo é assim, 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 entendeu? Você fala: eu explico de novo. Isso que você tem que fazer é assim, 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 entendeu? Não. Aí vem o outro e fala: o que ela está dizendo é isso, 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 isso. Falou a mesma coisa que você. Aí fala: você entendeu? Agora sim. Não dá vontade de dar um croque, né? Não um soco, porque é ruim, mas não dá vontade de dar. Puxa, como que pode? Eu falei, me desenrolei a conversar, falar, e a pessoa não entendeu. E o outro vem, fala a mesma coisa e entende. Não parece algo absurdo? Vamos ver por que isso acontece. Primeira coisa, vou fazer uma pergunta para vocês que é importante. Quantos cérebros tem o ser humano? Certeza? Quem dá mais? Nossa, minha turma aqui bem quietinha. Vou fazer a pergunta de novo, de repente não escutaram, né? Pessoal, quantos cérebros tem o ser humano? 2. 3. 3, 2, 1. 1. Ó, 3 eu não conheço, mas 2 eu estou com o senhor, hein? Tem 2 cérebros. Tudo bem? Tá, pessoal, tem 2 cérebros. Tudo bem? Não faz parte da composição da cabeça? Não é partições de cérebro. Estou perguntando quantos cérebros tem o ser humano, não é partes. E ele falou que tem 2. Né? Partes pode ter 3, 4, 5, não é partes. Eles falaram que tem 1. Eu pergunto de novo: quantos cérebros tem o ser humano? 2. Vou ficar com 2 de novo. Estou com 2 de novo, tudo bem? Gente, primeira coisa para a gente aprender, não é um ponto de partida, não é porque vem um cara engravatado, vem aqui em cima, no microfone, fala para vocês uma coisa que não está dentro de vocês, vocês falam: tudo bem. Confirma ainda, continuo pensando como você. Tem 2 cérebros, tudo bem? Também não é porque tem uma pessoa toda engravatada que vocês vão falar: não. Vai morrer aqui, eu posso ir embora, então? Puxa vida, obrigado. Pensei que ia acabar a palestra agora. Ainda bem que alguém está pedindo para me explicar, né? Senão eu ia embora, concorda? Né? É isso mesmo. Quando você tiver dúvida de alguma coisa, guardem isso, gente. Os insights aqui de uma palestra não é só simplesmente o que a gente vai abordar. São esses insights. Está com dúvida de alguma coisa, não está encaixando direito com o que você pensa, sabe o que você faz? Pergunta. O porquê? Me explica isso. Porque é o único jeito que você tem de aprender. Ou de tirar a dúvida, pelo menos. Ou de se questionar. Porque não vai concordando com tudo que te falam. Gente, não concorde com tudo que te falam. Tudo bem? Tá? Então, tá. Eu falei que tem 2. Então, eu tenho que agora explicar por quê. Existe o cérebro masculino e o cérebro feminino. Certo? São 2 cérebros. E eles são diferentes. Por isso que eu falei. Por isso, para vocês guardarem. O cérebro masculino, ele é maior. Ele tem 50 gramas a mais. Se minha esposa estivesse aqui, ela ia falar pela vaidade. Mas tudo bem. Vai. E o cérebro masculino é muito simples de explicar. Ele é monobloco. Ele tem um monoprocessamento. Né? Ele tem um monoprocessamento. É fácil. O homem, ele pensa exatamente assim. Monobloco, com uma caixinha de cada vez. Quer ver? Quando ele está, por exemplo, falando do carro, ele vai, abre a caixinha do carro e começa a falar sobre o carro. Quando ele está falando sobre a esposa, ele vai, pega a caixinha da esposa e começa a falar da caixinha da esposa. Tudo bem? Tá. Porém, ele está conversando com uma mulher. Ela chega para você e fala: olha, mamãe vem aqui. Ele também tem a caixinha da sogra. Ele vai lá, pega a caixinha da sogra, está em algum lugar, mas ele tem. Aí ele pega ela, a mamãe vem aqui. Ah, e a propósito, bati seu carro. Ele fica que nem louco. A mulher começa a falar tudo misturado. O homem não, fala uma coisa por vez. Consegue entender isso ou não?
E tem uma coisa boa também sobre as crenças. O homem pensa de um jeito, a mulher pensa do outro. Mas existem crenças também que fazem com que nós ficamos de forma diferente. Quer ver? As mulheres podem me ajudar nisso. Uma crença, por exemplo. Homens são todos iguais. Por que vocês demoram tanto para escolher o de vocês? Se é tudo igual, não é verdade? Pega o primeiro que encontra. Puxa, você aqui, vem cá. Né? E pode ver que crenças desse tipo fazem com que vocês fiquem da mesma forma. Tudo bem? Tá. Outra coisa que também identifica o homem. O homem está na televisão. Ele está dentro da televisão. Com controle remoto. É natural. Monobloco, monoprocessamento. Fácil de entender, não é, gente? Agora eu vou falar um pouco do cérebro feminino. Tá? Esse, vocês permitem, é um pouquinho mais complicado, né? Mas tudo bem, vamos tentar falar um pouquinho dele. Eu falei para vocês que o homem tem um cérebro maior, mas as mulheres têm mais sinapses. O que vem a ser sinapses? Sinapses são conexões nervosas. Ela tem mais sinapses, ou seja, que faz a conexão com os neurônios. Então está tudo conectado, é uma coisa só. Tudo junto. Por exemplo, a mulher consegue passar roupa, cuidar do filho, assistir novela e atender o telefone ao mesmo tempo, não é assim? Vocês não conseguem? Faz isso para o homem. Está lá, passando roupa, toca o telefone, é capaz de ele queimar a orelha. É automático, ele pegou, alô, já queimou a orelha. Não é assim, gente? Elas não, elas conseguem cuidar de tudo simplesmente da mesma forma. Tudo bem, pessoal? Também tem uma outra forma também que é interessante. A mulher vai cuidar do filho. E ela, como eu falei, ela está lá cozinhando, o filho está brincando. De repente ela fala para o marido, bem, leva o nosso filho para o parquinho lá, dá um descanso para mim, para eu fazer minhas coisas. Ele está bom, ele vai cuidar. Como que o marido cuida do filho? É assim? É desse jeito? E volta machucado. É incrível, mas é assim que funciona. Cérebros diferentes. Mulher processa tudo junto. Também a mulher é mais sutil. Por exemplo, se entrasse aqui uma mulher e falasse, nossa, essa sala está escura. Depois entrar só homem. Aí ela fala, puxa vida, pedi para vocês acenderem a luz e ninguém acendeu. O que nós íamos falar? Você não pediu para acender a luz. Você falou que a sala estava escura. Agora, se uma mulher falar, essa sala está escura, e vem uma outra, o que ela faz? Naturalmente acende a luz. Ela já consegue entender que sala está escura é sinal de acender a luz. Tudo bem? Está vendo a diferença ou não, gente? Quer ver uma outra coisa? Por exemplo, você está com a mulher no carro. Está com a esposa no carro, o namorado no carro, a esposa no carro. A mulher fala, olha, você viu o filme que está passando no shopping, no cinema, tal. Né? Poxa, bem, convidei você para ir no cinema. Você não me convidou, você só falou que estava passando no cinema. Está dando para entender isso ou não, gente? A sutileza do cérebro feminino. Aí você vai perguntar para mim, puxa, mas por que eu estou sabendo tudo isso? Por que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu estou aprendendo tudo isso? Porque vocês vão encontrar pela frente homens e mulheres, cérebros diferentes. Na hora de fechar com uma mulher, tem que pensar que quando ela falar assim, puxa, gostei do imóvel, o que ela está dizendo para você? Eu quero fechar o contrato contigo. Você não vai encontrar alguém, uma mulher falar para você, olha, vamos fechar o contrato, é muito difícil. E vocês também não vai. Não adianta ficar falando assim, e aí, gostou do imóvel, para ele dar um sinal. Não, já fala, vamos fechar o contrato, tem que ser mais objetiva com os homens. Está dando para entender, gente? Ok. O que mais? Quer ver uma mulher no shopping, por exemplo? Está uma com a amiga. Né? As duas andando, uma amiga com a outra no shopping. Andando. De repente uma fala, você viu? Ela vi, tá de sandália roxa, blusa tal, vestido tal, papapá. Sutileza. Homem está no shopping, com a namorada ou com a esposa. Ela fala, você viu? Você olha, viu o quê?
Pensa nisso, lembra dessas características que eu fiz, só para você, como corretor de imóvel, falar, puxa vida, quem está na minha frente é cérebro masculino ou é cérebro feminino? Como que ele pensa? Como que eu vou usar isso a favor de mim a hora de vender ou de mostrar um imóvel? Tudo bem, gente? Dúvida? Vamos continuar. O cérebro também, é bom entender o seguinte, que ele tem 2 hemisférios. Tá? O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O importante disso, apesar do hemisfério esquerdo, na PNL isso é muito legal, analítico, preto, branco, cético, mecânico, lógico. Tá? O importante disso é você entender que ele, no hemisfério esquerdo ele é lógico. E o hemisfério direito, apesar de ser amplo, sintético, artístico, guarda a palavra criativo. Um é lógico, um lado é lógico e o outro é criativo. E para provar isso, fala para mim as cores que... Qual que é o seu nome? Magda. Magda. Vê as cores que você está vendo linha por linha e não o que está escrito. E fala alto para a gente. Pode falar. Amarelo. A cor que você está vendo. Não... A cor que eu estou vendo, verde. Vai rapidinho. Então. Verde, vermelho, azul, amarelo. Azul, verde, roxo. Opa! Difícil. Obrigado. Pessoal, eu fiz essa brincadeira para quê? Para vocês entenderem também quando eu falo dos 2 hemisférios. Porque dessa forma, enquanto você tenta ver a cor, o outro lado do seu cérebro está tentando falar o que está escrito. Então, não é só porque alguém disse. Vamos testar. Vamos ver se isso é real. Tá? Então, o cérebro processa de 2 formas. Então, além de saber se é masculino ou feminino, eu sei que o cérebro nosso agora processa de 2 formas. Do hemisfério direito, razoável, e o outro, que é lógica, e o outro, que é criativo. Tudo bem? Esquerdo, lógico, e o direito, criativo. Como que entram as informações do cérebro, gente? Pela visão. O que mais? Audição. O que mais? Olfato. Tato. Paladar. Os 5 sentidos. E tem o 6º sentido também, que nesse momento não faz muita diferença agora, mas tudo bem, ele existe. Tudo bem? Vamos tentar entender um pouquinho disso aí. Tudo isso aí vai fechar depois, tá, gente? O que acontece? Tem regiões no cérebro onde você tem os pontos que você guarda a visão, o paladar, a audição e olfato e tato. E o que ele grava no cérebro? Impulsos elétricos. Então, por exemplo, se eu pego lá a visão, eu enxergar profundidade, cores, ele vai pegar aquela profundidade, aquelas cores, vai trazer para mim e gravar um impulso elétrico dentro do meu cérebro. Tudo bem? O que mais? Paladar. Na língua eu sinto sabores. Salgado, amargo, doce. Né? Ela pega, vai captar aquilo e vai gravar um impulso elétrico sobre esses sabores numa região do cérebro. Tudo bem, gente? O que mais? Audição. Eu vejo lá o ruído, o som. Isso também vai traduzir em impulso elétrico e gravar o cérebro. Dúvidas até aí? Ok. O que mais? O olfato. O olfato também. Ele vai sentir os cheiros, o aroma, e você grava aquele impulso elétrico dentro do cérebro. E o tato, que é a pele, o maior órgão humano, também vai levar esse impulso elétrico para o cérebro. Tudo bem, gente? Tá. Então, vamos lá. Mediram esse impulso elétrico. Falaram, quanto será que dá de impulso elétrico pelo tato? Quanto dá de impulso elétrico pelo olfato? Quanto dá de impulso elétrico pelo paladar? Pela visão? Foram medidos esses impulsos elétricos. E aí chegaram numa denominação seguinte, canais de comunicação. Visual deu uma quantidade de impulso elétrico da visão. Canal auditivo, o da audição. E a soma dos outros 3, tato, olfato e paladar, deu um valor aproximado, chamando o canal sinestésico. Tudo bem? Alguém já ouviu falar em PNL aqui, Programação Neurolinguística? Já?
É bem básico isso, tá? Mas ele é uma base para a comunicação, falar da PNL ajuda muito. Tá? Então, o que acontece? Tato, olfato e paladar. Você fez um impulso elétrico e esse impulso elétrico ele grava essa informação, esse impulso elétrico. Então, hoje, nós vamos ter canais de comunicação. Tem pessoas que têm canais de predominância visual, tem pessoas que têm canais de predominância sinestésica, tem pessoas que têm canais de predominância auditiva. Por que eu falo predominância? Porque ele é o estado, ele altera. Apesar que pessoas têm tendência a ficar com esse estado naturalmente, né? Então, você consegue, por exemplo, identificar pessoas pelo canal que ela tem predominância. Tem pessoas que são extremamente organizadas. Isso aqui. Se eu mudar um pouquinho, ela sabe que você mudou. Conhece, gente, assim ou não? Então, são pessoas extremamente canal de predominância visual. Tem outros que um ruído atrapalha, um barulho atrapalha, uma conversa em paralelo atrapalha. Adora músicas. Auditivo. E aí o que acontece? É aquela hora que eu falei no começo. De uma pessoa visual está falando com uma auditiva, ele está falando comunicação visual, de repente chega uma auditiva e fala com ele na comunicação auditiva. Ele entende a outra e não entende você. Tudo bem, pessoal? Ok. O que mais? Canal visual. Por que a gente fala isso? Porque vocês, é importante, como ponto de partida, saber alguma coisa nesse sentido. A aparência. Como você, corretor, não sabe quem você vai encontrar pela frente, é importante você olhar para a aparência. Bem vestido, olhar barba, cabelo, roupa, unhas, acessórios. Você não sabe quem vai encontrar na frente. De repente, a outra pessoa é visual, ela vai olhar para você e, se você não tiver condizente, ela não vai comprar seu. Você não vai gerar confiança o suficiente para conseguir vender o imóvel que você quer. Tudo bem, gente? O que mais? Canal auditivo, de audição. Esse é importante também. Por quê? Começar primeiro pela velocidade da voz. Dica para vocês. Está conversando com alguém que fala lento. Sabe aquela pessoa que fala bem devagar, bem calmo? Fala lento com ela também. A pessoa está falando bem rápido. Tenta acelerar um pouco a sua velocidade de voz. Tudo bem, gente? Ah, está falando normal? Fala normal, sem problema. Está gaguejando? Não gagueja. Senão ela vai pensar que você está brincando, né? Vai levar um soco na cabeça. Não, gaguejou, não gagueja, tá? Outra coisa, o tom. A pessoa está falando um pouquinho mais alto com você, fala um pouco mais alto com ela. Não é gritar, mas falar um pouco mais alto. Por quê? Porque às vezes ela tem problema auditivo. E ela fala alto por problemas auditivos. E aí você quer falar baixo para ela baixar o tom de voz, e ela não te escuta, ela fala mais alto ainda. Então, falou um pouco alto, aumenta um pouco o tom da sua voz. Falou um pouquinho mais baixo, diminui o tom da sua voz. Tudo bem, gente? Dicas para entrar no canal de comunicação. Quem fez PNL sabe o que é isso. Poderia chegar até no rapport. Canal sinestésico, tato, olfato, paladar. Perfume, proporcionar conforto, contato físico. Tá? Então, pessoas do sinestésica, ela gosta muito desse contato. Chegar, abraçar a pessoa, dar 3 beijinhos. E, às vezes, a pessoa do visual não gosta. E aí afasta. Poxa, que mal tem. 3 beijinhos vai te arrancar um pedaço? Então, deixa, dá os 3 beijinhos. Aquilo é a forma de você abrir um canal de comunicação para dizer, pode confiar, eu sou igual a você. Está dando para entender, gente? Outra coisa também que é importante é a aproximação. Normalmente, um visual, eu acho que o curso que você fez de PNL demorou muito mais do que isso que eu estou falando tão rapidinho, né? Mas, pelo menos, só para dar uma base, e dá para dar uma entendida legal, né? Pelo menos eu acho que dá para entender legal. Então, você está numa distância, por exemplo, razoável, quando você tem uma distância de uns 2 metros, mais ou menos, normalmente o visual fica 1,5 metro, 2 metros de distância. O auditivo já fica um pouco mais colado. E o sinestésico quase junto, quase próximo.
Só para vocês identificarem as pessoas e usarem também a comunicação da mesma forma. Né? Por exemplo, se eu souber que a pessoa é visual, que ela fala, veja o que eu estou te dizendo. Como que você pode ver o que ela está te dizendo? Se ela é visual, ela sabe o que ela está dizendo. Está criando a imagem aquilo que está dizendo. Então, ela está querendo que você veja realmente como imagem aquilo que ela está dizendo. Então, se você quer entrar no canal do visual, o que você fala? Ó, eu estou vendo, mas para facilitar isso para a senhora, vamos colocar num gráfico, era o que ela queria. Vamos colocar no papel, é o que ela queria. Ela precisava ver, visualizar. Tudo bem? Não adianta ficar falando, ela não vai conseguir. Ela precisa ver. São boas as dicas ou não? Ok, vamos continuar. Outra coisa também é proporcionar conforto. Chegou lá na imobiliária, ou chegou onde você quer. Poxa, a senhora quer uma água? Quer um café? Para isso que existem os recursos. Não é para ficar ali e depois eu lembrar que tem quando a pessoa pede. Eu identifiquei, vi a necessidade, eu tenho recurso para poder me ajudar. Ser mais proativo. As pessoas de sucesso, elas só conseguem ter sucesso se elas são mais proativas, se elas enxergam isso e já usam disso. Tudo bem, gente? Vamos continuar. Os canais de comunicação, eu falo assim, para ele entrar no cérebro, eles entram primeiro esses canais de comunicação que eu falei para vocês, visual, auditivo, sinestésico. E é como se tivesse um filtro. Um filtro. Aí tem uma coisa chamada restrição da espécie, que são os 5 sentidos. Os 5 sentidos, se vocês analisarem, é a restrição da espécie. Alguém já ouviu apito supersônico? Já ou não? Apito supersônico ele é para ensinar cães. Nós não escutamos, mas ele, com a audição que ele tem, ele escuta aquela frequência e faz o comando que você quer. Então, você assopra, você não escuta. Mas o cão escuta e atende o seu comando. Quer ver um outro exemplo? O faro canino. Ele consegue facilmente achar droga num caminhão de trator, por exemplo, não é isso? E o nosso olfato? Máximo, para algumas pessoas, talvez saber o que tem no vinho, se é amadeirado, do que foi feito, qual safra, que tipo de madeira que tinha ali. Isso, cara, tem que ser bom. Mas ele consegue, pelo aroma, mas achar droga ou achar cocaína no caminhão de trator, ele não vai conseguir. Percebe essa restrição da nossa espécie? O olho, né? Veio uma águia, olha, vê um ratinho lá embaixo. Aquela distância, ela enxerga um ratinho. Você, seus olhos, o que enxerga? E ainda tem gente que fala, não, eu vi o que aconteceu. Eu tenho raiva porque eu vi com esses olhos com a terra que há de comer. Fica preso, às vezes, a coisas, a passados, sem viver o presente, porque viu ou olhou alguma coisa sem considerar a restrição da espécie. Tudo bem? O que mais? Nós temos também as restrições individuais. Além de ter as restrições de espécie, eu não sei como você foi criado. Quais foram suas crenças? Se você acredita que dinheiro é difícil, pode ser difícil para você. O outro pode acreditar que dinheiro é mais fácil, e mais fácil para ele. Percebe isso ou não? Você usa a crença, por exemplo, dinheiro não nasce em árvore. O que você está colocando no cérebro? Dinheiro não traz felicidade. Então, o próprio dinheiro não traz felicidade. Com o que nós começamos a falar hoje da felicidade, mostra que o dinheiro não é tudo. Dinheiro, sim. Sucesso é ter tudo o que você desejar. Se eu quero ter dinheiro, eu tenho dinheiro. Vou buscar o dinheiro, luto pelo dinheiro. Mas não é ele que vai trazer a felicidade. Sucesso e felicidade são coisas diferentes. Tudo bem? O que mais? Restrições sociais. Todos os indivíduos fazem as coisas que têm que fazer, e aí vem as restrições sociais. O quê? Montam livros,
para você conhecer o que as pessoas estão trazendo de novidade. São as restrições sociais. Então, todo esse filtro passa para depois as informações serem gravadas no seu cérebro. Então, hoje, gente, por que a gente está falando tudo isso? Para que você entenda que, às vezes, você falando com aquele indivíduo, ele é um indivíduo. Ele é único. Puxa vida, mas ele está falando e eu sei o que ele vai falar. Não é assim, quando está falando alguma coisa com você, parece que você já está sabendo o que ele vai falar? Está sabendo isso que eu estou dizendo ou não? Você sabe realmente o que ele vai falar, mas não sabe como ele vai falar. Se vai vir com emoção, se vai vir com tristeza, se aquilo vem com insegurança, que aquilo que é o mais importante, não só o que ele vai falar, mas aquilo que ele está sentindo com as palavras, que está dentro dele, que está gravado no cérebro dele, você não reconhece, você não der essa oportunidade de ouvir. Legal, gente? Fazer alguma coisa diferente para vocês entenderem isso. Para vocês começarem a entender que, às vezes, você está conversando com a pessoa, escutar ela é diferente de ouvir. Escutar é você saber o que ela vai falar e ela falar exatamente aquilo. Ouvir é buscar o sentimento, o que ele tem daquilo. Tranquilo? O que mais? Movimento dos olhos. Repare os olhos dela. Eu vou fazer pergunta para ela e nós vamos olhar os olhos azuis dela. Está empoeirada, mas tudo bem. Tudo bem? Vocês olham os olhos dela para mim? Tá? Eu te faço pergunta, você só responde para mim, tá bom? Responde com os olhos. Não, responde normal. Esquece os olhos, tá? Eu só vou olhar seus olhos lindos, tudo bem? Então tá bom. Vamos perguntar assim. Eu estou falando isso porque você fez curso de oratória, tá fácil, vim para frente, tá tranquilo. Tá relaxada. Então tá bom. O que você jantou ontem? Miojo. Miojo. Tá. E o que você tomou de café agora? Tomou de café agora? Tomei. Café, cappuccino. Aqui ou? Aqui. Tá. Café, cappuccino, pão com manteiga. Olha que legal. Bacana. Tá. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem filhos? Casado, tem filho? E tem já netinhas? Não. Filho está namorando? Tá. Imagina seu netinho como vai ser. Tá imaginando ou não? Não. Não fica com tanta raiva assim, não. Tá bom. Então vá. O seu genro ou nora? Nora. Por isso que não imagina. Vocês viram, né? Vocês perceberam por que não imagina. Então tá bom. É nora. Mas vamos dizer que a nora ia ter um nenê. Como que seria esse nenê? Tenta descrever ele. Neném? Branquinho, de olhos claros, cabelo loiro. Tá. E, por exemplo, faz o seguinte para mim. Imagina um elefante roxo. Consegue imaginar esse elefante roxo? Tá, tudo bem. Pode voltar lá. Vou explicar agora para eles. Pessoal, vocês perceberam os olhos dela ou não? Cada vez que eu perguntei alguma coisa, que ela tomou café, o olho dela ia... Não é isso? E cada vez que eu perguntei para ela alguma coisa que ia criar, ou dava uma pequena corrida para o lado esquerdo, porque ela não tinha ainda. Ou seja, se ela falar a verdade ou falar mentira pelo movimento dos olhos delas, nós sabemos. Quantas vezes eu falei mentira? Gente, puxa vida, eu fiz uma palestra lá no Cresce. Agora eu descobri que o cara olhou para o lado direito lá, ele faz isso, olhou para o lado esquerdo, ele está mentindo. Então eu vou com um rolo de macarrão em casa e pergunto para o meu marido: bem, o que você fez ontem à noite? Não façam isso. É uma sequência de informações. Essa é mais uma informação. É para pessoas que não fizeram ainda a PNL, que não viram isso ainda, despertar que existem mais coisas do que simplesmente o olhar comum. Tudo bem, gente? Tá. Então, eu falei criativo e lógico, tá? Então, o que acontece? 5% das pessoas têm isso invertido. Apesar de eu ter hemisfério do cérebro direito e esquerdo, eu tenho isso invertido. Mas o meu movimento do olho também ele é invertido. Tá? Como que eu sei, então, se ele está indo para o lado criativo ou lógico? Fazendo o que eu fiz.
perguntas e observando. Se você fizer pergunta, por isso que muita gente, numa entrevista de emprego, faz pergunta para você. Nossa, fala da sua casa, fala de você. Porque ele sabe que aquilo você não está mentindo, não tem por que mentir. Então você vai falando natural e ele vai vendo que lado está acompanhando o teu cérebro. Depois que você falou tudo, ele pergunta para você o que ele quer. E no seu emprego, como que foi o seu emprego, assim, assim, assim. E aí você vai falar. Se você criar alguma coisa, vai fazer automaticamente, inconscientemente, virar o seu olho e você vai perceber se está mentindo ou não. Legal isso ou não? Pode fazer a pergunta. 5% tem invertido, mas 95% não. E outra coisa também, o cérebro, normalmente ele está nos hemisférios direito e esquerdo, mas já é invertido na maioria das pessoas. O dela está normal, de olhar para cá e para lá. Que ela está invertida, apesar de ser criativo para ela, o lógico, ela estava jogando para o lado direito. E o esquerdo, ela estava jogando para o lado direito. É inconsciente. Do mesmo jeito que você fez agora com a mão assim. Esse gesto seu também está me dizendo alguma coisa e nós vamos falar disso. Tá ok? No caso, eu sou visual. Você é visual. Então, eu estava olhando para as pessoas, para ver a reação também das pessoas. Sim. Do que eu ia dizer. Sim, sem dúvida. Eu encontrei uma pessoa aqui que eu fiz um curso de oratória. E aí eu estava olhando mais para ela, entendeu? Sim. Não, mas independente disso, quando fazia a pergunta para você que você ia buscar alguma coisa, você fazia o movimento, tá? Você percebeu isso, né? E uma outra coisa interessante é o seguinte, você esqueceu o telefone de alguém. Como que você faz para lembrar? Você vira o olho, ou não é? Não é isso? E isso ajuda realmente a buscar. É inconsciente. Oi? Ele, na realidade, ele pode estar. Tá? Ele é totalmente, o olho ele vem assim. Primeiro, para cima é visual. Para o lado é o auditivo. E para baixo o sinestésico. E, normalmente, o olho ele é o ato mais consciente que você tem de enxergar as coisas, de ver as coisas. Então, você tem outras. Você tem a respiração também. Você tem, porque se a pessoa, por exemplo, é cega, você vai falar, poxa, ela não tem um ato inconsciente, então, que ela não consiga identificar se ela está falando verdade ou mentira? Tem também. Está dando para entender? Mas para a gente, para nós aqui, que usamos a vista com o meio normal de você enxergar, isso é melhor para você. Você com ato inconsciente é mais fácil de você ver. Mas, por exemplo, isso pôr na mão assim, colocar a mão na boca igual ele está colocando, isso são gestos inconscientes. Por exemplo, isso quer dizer o seguinte, puxa vida, não quero me expor no que está sendo discutido. E é natural, é um conhecimento novo que você está recebendo. Como que eu vou me expor sobre esse conhecimento? Então, eu ponho um gesto inconsciente da mão na boca. Pessoas, às vezes, cruzar a perna, aí eu me fecho. Né? É natural, às vezes, pensar, eu me fecho sobre aquilo que está falando, puxa, é muita novidade para mim, deixa eu parar um pouco. Cruzar o braço. Está fechado. Pô, será que isso é real? Será que não é? Será que isso é legal ou não? Eu estou descrevendo a cada um pelo gesto, pelo olho. Cruzar os dedos, ansiedade. Super ansioso, não é assim? Ou frio, tá, pode ser também. Um reflexo externo. Mas você tem ansiedade. Um pouco de ansiedade. Você naturalmente tem ansiedade. Não é isso? Meu, é fácil de identificar. É fácil chegar aqui, pegar uma pessoa e saber o que ela usa, que tipo de roupa que ela usa. Está dando para entender ou não? Legal. Oi? Programação neurolinguística. Programação neurolinguística é diferente. Usa a base... qual o nome do senhor que fez a PNL? Wilson. A gente usa a base da PNL, mas não tem muito a ver com isso. A PNL é a programação do cérebro. Você vai programar o cérebro para fazer determinadas coisas e aquilo acontecer. Crenças. Você vai fortalecer suas crenças. Porém, como a programação neurolinguística ela utiliza muito do recurso do cérebro, ensina para eles a base do que é uma comunicação sinestésica, uma comunicação visual e como que é uma comunicação auditiva, para facilitar esse tipo de aspecto. Outras coisas foram os atos, né? Pôr a mão na boca, aquilo que a gente falou um pouquinho disso. E tem uma coisa legal que é o aperto de mão. Aperto de mão também é bacana.
Tem algum maçom aqui? É lógico que por respeito a ele. O senhor é maçom? Não? Eu já apertei a mão de muitos maçons. Muito maçom. O maçom, ele tem o comprimento da mão dele, ele fala que ele é maçom só pelo comprimento. Você conhece o maçom pelo comprimento de mão, tá? Lógico que por respeito não vou falar isso aí, mas eu vou falar algumas coisas que ajudam vocês a pensarem em aperto de mão. Vem para cá um pouquinho, senhor, pode ser? Isso. Apertar minha mão. Tudo bem? Tudo bem. Então tá. Então, olha, tem pessoas que apertam a mão, tem pessoas que pegam devagar, tem pessoas que chegam assim, na hora de pegar a mão faz assim, devagarzinho, não é isso? Tem pessoa que vem, aperta, machuca, não é? Então, quando você aperta a mão, cumprimento normal. Pode ser que tenha alguém que faça assim, não pode? Já viu alguém cumprimentar você assim? Já ou não? Não. Você já cumprimentou alguém assim? Não, sempre cumprimentou assim. Tá. Mas tem pessoas que têm costume de cumprimentar, às vezes, assim, ou assim, ou assim. Vamos explicar cada um deles. Assim, eu sou superior a você, inconscientemente. A pessoa que você acha superior, coloca a mão assim. A pessoa que se sente inferior, faz automaticamente assim. E a pessoa, quando fala que é igual você e tal, faz o cumprimento assim. Está dando para entender? Agora o senhor tem um conhecimento, né? Eu vou cumprimentar o senhor. O que o senhor faz? Nossa, não precisa tirar um braço de ferro. Cumprimenta desse jeito. Então ele vem cumprimentar assim, o que você faz? Põe a outra mão do lado dele. Eu sou igual a você. Estou te abraçando. Não dá para ver. Tá, não faz força, obrigada. Não faz força, não faz nada. Mas abraça ele para mostrar, eu sou igual a você, eu estou como você. Percebe que são dicas pequenas, dicas leves, mas leva você a um estado totalmente diferente? Vamos para perguntas? Bom dia. Onde entra a parte das manias aí? Por exemplo, eu tenho mania de perna cruzada. Isso não significa que eu estou fechado. Eu estou super... É a primeira vez que eu venho. Então, onde entra as manias aí, né, nessa questão comportamental? Boa pergunta. Seguinte, na realidade, nós temos uma ideia geral de muitas coisas. Não dá para eu pegar e fazer um diagnóstico. Não chegar assim, você está com a perna cruzada, você está fechado. Ou estou com a mão ali cruzada e, por esse sentido, você é, vamos dizer assim, ansioso. Tá? Não dá para você já fechar um diagnóstico disso. São consequências disso. Por exemplo, o frio ou a mania, né? Tem pessoas que, por exemplo, por natureza, está acostumado a sentar até por questão de conforto, não é nem mania. Sente-se mais confortável com a perna cruzada. Não significa que está fechado. Mas é lógico que você vai ver uma sequência de elementos que vai levar a isso. Quando eu falei que ele era ansioso, não foi só o fato dos dedos cruzados. Também aproveitei isso. Né? Mas o fato de ele se movimentar um pouco, os dedos também, a unha bem cortada rente, são características que podem levar a pessoa a ter uma certa ansiedade. Então, eu estou aqui olhando para vocês, eu estou observando não só aquele ponto específico, mas um conjunto de elementos. Percebe isso? Não sei se é um defeito meu, talvez, por hábito. Às vezes, quando eu cumprimento uma pessoa, eu pego na mão dela e a outra mão quase que automaticamente vai como se fosse uma caixa, como você estava ali. Mas abraço, a mesma... o abraço. Tá. Esse é uma forma de trabalho com uma simpatia, gerar uma sinergia, não sei se é um defeito. Já em alguns lugares, dentro da empresa onde eu trabalho, raramente eu coloco a mão sobre a mão de um homem, eu pego a mão esquerda, o punho dessa pessoa. Tá. O que como acontece? Se fosse uma autoridade, mesmo que não seja isso. Eu queria saber se é um defeito, se eu tenho que corrigir também. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, só para a gente analisar, né? Esquece defeito. Ninguém tem defeito. Nós somos o que somos. Você é a perfeição do universo. Você é o único no universo. Você e o universo é um só. Não, só para... Tá.
ele usa a palavra mania, então eu queria reforçar se é uma mania minha também. Então, primeiro defeito, só para aproveitar a pergunta sua e ajudar todo mundo. Às vezes as pessoas ficam, puxa, eu tenho defeito, eu sou tímido, eu sou isso. Não, para com isso. Defeito, não. O que você tem é o estado. Agradece aquilo que você veio até hoje, aceita como você veio até hoje e sempre pensando em mudança, sempre pensando em evoluir, crescer. Isso é o primeiro passo. O segundo ponto é o seguinte: o que é importante não é as manias, é o que te dá paz, o que te dá alegria. Isso que é importante. Quando você faz a caixa da mão, segura a mão, o que acontece? Você está abraçando, está fazendo a mesma coisa, está abraçando, você está dizendo, eu estou com você, estou junto com você, que são pessoas de fora, é um jeito seu. E quando você pega o punho, é dizer, vem para cá, vamos trabalhar junto. Já não, você está mostrando um gesto inconsciente de força, de garra. Dá para entender ou não? Não é a mania em si, é você mostrando inconscientemente aquilo que você está representando naquele momento, aquilo que você quer mostrar. Normalmente, quando você pega o cara pelo punho, vem cá, eu preciso falar com você. A gente precisa estar junto. Não é isso? Não é esse sentido? Pode? Vir para cá, mas era uma forma de apenas de cumprimentar a pessoa, passando para ela a energia que eu tenho. É isso só. Tá. O japonês, só para você entender, o japonês, o oriental, quando ele vai cumprimentar alguém, como que ele faz? Quer ver? Por favor, vem cá, meu ajudante. Né? Então, nós somos orientais. Como que a gente se cumprimenta? Primeiro de tudo, você sabe por que eles dão um passo mais ou menos essa distância? Sabe ou não? Para não bater a cabeça. Faz assim, certo? Você viu, não tocou a mão. E eles transmitiram a mesma energia. Obrigado. Tá dando para entender? Então, a energia em si, você pode transmitir segurando o punho, mentalmente ou na palavra. O importante da palavra, inclusive, é ter essa energia. Essa mesma intenção que você tem de pegar o punho da pessoa, de apresentar a força que você tem, usa na palavra. Quando você, por exemplo, usa suas palavras e as suas ações são condizentes a ela, você tem peso na palavra, ela vem com uma energia mais forte e toca melhor. Alguém tem dúvida? Mais uma perguntinha? Fique à vontade, aproveita. É só complementar, né? Existe uma forma de cumprimentar uma mulher ou o homem, comercialmente falando? Sim. Como se fosse um espelho. Se a mulher vem e vem te dar um beijinho, dá um beijinho no rosto, sem problema nenhum. Se ela te vem, te dá segura a sua mão um pouco leve, segura a mão dela leve. Se ela vem, aperta um pouquinho, aperta um pouquinho. Mas, puxa vida, e se vier um cara agora para mim, já aproveito, pergunta para os outros. E vem aquele cara que, puxa, aperta a mão que quase esmaga a minha mão. Conhece gente assim ou não? Afinal, as pessoas dão o que tem dentro. Quem tem amor, dá amor. Quem tem força, dá força. Sim? Tudo bem? Então, ele veio e apertou para valer. O que você faz? Vai no ego dele. Fala assim, nossa, como você é forte. Na próxima vez, cara, aperta um pouquinho menos, senão você quebra meus dedos. Esse é o ponto, esse é o time. Você viu, não é defeito, não é nada. Como que eu cumprimento a pessoa? Como que eu falo com a pessoa? Uso ela. Não falei que se ela falar com um tom mais baixo, fala mais baixo? Se eu não falei para você, puxa vida, se ela falar rápido, eu vou falar um pouquinho mais rápido? São todos os detalhes para quê? Para você chegar no canal de comunicação dela. E o que entra na programação neurolinguística é chamada rapport. O que é rapport? Rapport é essa sintonia. Vou dar um exemplo para você vai entender. Está no trânsito, você para o seu carro. Tem um outro do lado. Você acelera o carro, ele acelera também. Porque os dois estão numa condição parecidas com espelhamento e rapport. Alguns chamam até neurônios espelhos, que a medicina moderna fala hoje. É o rapport há 30 anos atrás. Bom dia a todos. No meu dia a dia, eu costumo cumprimentar as pessoas, normalmente, no primeiro contato com o cliente, caso. Eu cumprimento normalmente assim, bom dia, boa tarde, e pego na mão. Numa segunda oportunidade, de repente, numa outra visita, eu cumprimento o rapaz com a mão e a moça com um beijo no rosto. Isso eu transmito uma simpatia ou um fato de ser um profissional. Eu queria intercalar isso. Vamos lá. Volto a dizer para você.
Tá? Tem pessoas que não gostam do beijo no rosto, que elas são totalmente visual, não gostam de mão no cabelo, de beijo no rosto. E aí você dar o beijo no rosto nela, numa segunda vez, pode ser que ela está sentindo o que é esse cara, não dê intimidade para ele, é isso, e você perder essa venda. Tá? Então, o sentir, aquele sexto sentido, vamos começar a usar um pouquinho do sentir, o sentir te leva muito a isso. Você tem que saber a que ponto você vai chegar ou não. Agora, lógico que, se ela vem e te dá o rosto para te dar o beijinho, naturalmente ela é sinestésica. Se ela é sinestésica, o contato físico ajuda a criar confiança. Tá? Agora, se você percebe que ela é mais visual, mais do lado dela, continua sendo formal, cumprimentando normalmente, que você não vai ter erro. Tá ok? Bom dia. Eu queria que você discorresse a importância do olho no olho no ato de cumprimentar. Nossa, bela pergunta. Claro. Olho no olho é tão importante. Primeiro, vocês já viram que o movimento do olho dá para você saber se a pessoa está falando a verdade ou se ela está criando. Esse é um ponto. A importância é tão forte disso que num jogo de pôquer, os caras do pôquer usam óculos escuro. Por que ele usa óculos escuro? Para que o outro não saiba que ele está blefando. Se condenar, blefar. Então ele pega e usa esse óculos escuro. Tá? E olhar no olho significa o quê? Que você está respeitando aquela pessoa como sendo ela indivíduo ali. E tem pessoas que chegam perto de você e não olham para você. Ela tem medo do olhar, de a pessoa olhar ali e ver, descobrir alguns segredos. Porque os olhos é a janela da alma. Então, falar com as pessoas no olho, quando elas estão olhando para você, é extremamente transmitir confiança. É dizer, eu sou igual a você, eu sou como você, eu estou pensando como você. Normalmente, quando nós, colegas aqui, fazemos uma oferta por telefone, a gente tem uma sensibilidade maior, talvez, mais apurada, de poder sentir o interesse do cliente numa possível visita no imóvel. Às vezes, nós que estamos vendendo e não ele comprando, que são dois caminhos diferentes. Quando você vai até o cliente via fone, ou quando ele vem até você via anúncio e tudo mais. No telefone, quando nós ofertamos, há uma forma da gente identificar se aquele cliente tem um real interesse ou estou apenas especulando ou criando uma mentira, talvez. Há uma forma de detectar. Nome? Tadeu. Tadeu. Excelente pergunta. Essa pergunta pode ser envolvida até, inclusive, com telemarketing. Tá? O telemarketing é só telefone, não tem o contato visual. Então, o que acontece? Primeiro, eu segui algumas dicas. Como eu não tenho contato visual, eu tenho ouvido. Então, eu vou usar o quê? A linguagem que ele está usando. Se ele usar linguagens visuais, tipo, veja o que eu estou te dizendo, eu vou usar as linguagens visuais. Então, de repente, o que acontece? Ele fala lá, olha, veja o que eu estou te dizendo, rapaz, sobre o imóvel. Você fala, olha, eu estou vendo o que o senhor está dizendo, mas eu estou com uma planilha na mão que, se eu mostrar para o senhor esse projeto pessoalmente, certamente o senhor vai ter uma visão mais clara, mais objetiva. Você vai usar a linguagem dele, tudo bem? Deu para entender isso? Tá. Para não fugir da pergunta, como que eu sei se ele tem interesse ou não? É exatamente como você tem nas suas vendas. A gente já está indo mais para o lado da venda agora. Eu tenho fases da venda. Isso aí é o trabalho de vendas. Eu tenho fases das vendas. Primeira fase que eu tenho dela, a demonstração do produto. Depois que eu faço minha apresentação, depois eu faço a demonstração do produto, depois eu falo de preço, tiro as objeções e falo de preço, e depois eu vou para o fechamento. Tá? Quando que você parte para o fechamento? É muito difícil fazer uma venda no telefone, mas o fechamento que a gente fala não necessariamente assinar contrato, mas levá-lo para o lugar já é o fechamento. Tá? É quando eu sentir que todos os elementos percorridos por mim, não por ele, já foram esgotados ao ponto de eu falar para ele, vem fazer uma visita com a gente que eu estou ansioso para te conhecer pessoalmente. Aí você já fez o fechamento para ter esse encerramento da conversa. Sim, mas a pergunta é em cima disso. Eu consigo sentir Sim. Eu consigo sentir ou ouvir a sensação da verdade ou da mentira ali no telefone? Não.
Não, se ele está mentindo ou não, você vai por o quê? A gente chama do seguinte, pergunta se elas estão coerentes o que ele fala. Por exemplo, se eu falo assim, olha, eu não gostei muito do imóvel. Aí você pergunta, mas o que o senhor não gostou? Ah, não gostei porque tem uma rachadurinha no teto. Você percebe que não está tão coerente, não é do imóvel que ele não gostou. O que ele não gostou foi da racha. Então você já começa a sentir por esse caminho. Se aquilo que ele está falando está coerente com aquilo, se aquilo está seguindo uma verdade com aquilo. Tá? Então, com essas perguntas, você consegue realmente tirar essa dúvida sua. Deu para entender? Só pegando o ganchinho dele ali, Claro. A gente percebe também que quando ele está mentindo, ele fala, ele já dá uma resposta logo direta. Eu já comprei, eu já adquiri imóvel. A gente sabe que é mentira, né? Aí eu peço para um colega ligar para ele, ele percebe que ele não falou a verdade. E outra coisa também, às vezes ele fala do preço. Né? Às vezes ele fala do preço, mas na verdade não é o preço. É que ele não está mentindo, ele não quer comprar, na verdade. Para não dizer que não quer, ele fala do preço. Vamos lá, esse cliente seu foi fácil, né? Chegar assim, ó, já tem um imóvel, ele é simples, já está dizendo claramente que não. Pelo que eu entendi, não necessariamente é isso. O que ele estava perguntando é, no decorrer da conversa, ele está sentindo que a coisa está fluindo e ele não sabe se o timing ainda está certo ou não, se ele está dizendo certo. É isso que eu entendi, não foi? Tá? Quando ele chega, por exemplo, já em alguma coisa assim, questionando o preço, primeiro, objeção. Quem não gosta de objeção está no caminho errado. Porque objeção é igual a equação. Se o cliente joga para você 5 objeções, você tem 5 equações para resolver. Resolveu as equações, a sua venda está pronta. Percebe isso? Quando tiver objeção, excelente. Tem que tirar isso. A objeção, ela é excelente para a gente. Objeção, sinal de interesse. De interesse, claro. Questionar melhor. Então, se ele tiver objeção, quando ela tiver objeção, ela não está com falta de interesse. É aí que ela está mostrando interesse. Então, você ouve a objeção, tá? E tenta solucionar ela. Poxa, então é o preço está caro. Se você escutou que o preço está caro, é porque você não soube valorizar o que você está vendendo. Valor é diferente de preço. Alguma coisa você fez no meio da sua negociação, também já para outro assunto, mas tudo bem. Não é de comunicação mais, é vendas. Mas que não conseguiu atender. Tudo bem? Legal? Argumentos que vai esclarecer ao cliente toda a necessidade de informação que ele está precisando. E daí eu acho que, de repente, é o canal para você fazer com maior eficiência o seu atendimento. Não, é claro. O que acontece é o seguinte, lógico que eu acredito que a gente vai ter que vir um dia aqui fazer uma palestra para vocês de vendas. Aí eu acho que vai ajudar bastante a resolver o problema de vocês, que vocês estão indo mais para o lado das vendas. Em primeiro lugar, corretor é vendedor? Você vende alguma coisa? Você tem em casa para vender? Mas é a sua casa? Então a venda, quem que vende? É do proprietário. E quem compra é o comprador. Você é intermediador. Olha que legal isso, hein? Primeiro, vamos tirar isso da cabeça. Porque às vezes a gente pensa que a gente é vendedor, o corretor de imóveis é vendedor, e ele não é. Porque ele não está vendendo nada, ele está intermediando. E fazer um bom negócio é fazer um bom negócio para os dois. Não é para um só. E quando você vende, você está fazendo, às vezes, um bom negócio para a tua empresa, pensando um lado só. Naquele momento, talvez. No nosso caso, ou no caso dos corretores de imóveis, ele está intermediando, ele tem que fazer negócio para os dois, porque senão você tem uma venda só. Percebem isso, gente? São 2 clientes. Você tem 2 clientes, o que vende e o que compra. Né? E, então, voltando àquilo que o senhor falou da objeção, a objeção é exatamente isso que o senhor falou. Eles são referências para dar o ponto de partida para você poder fechar seu negócio. Aproveitar a palavra ponto de partida e encerrar o nosso bate-papo hoje, gente.
Deu para entender? Então, encerrar com esse bate-papo. Então, as objeções é o ponto de partida para começar a fazer uma boa venda. Sucesso para todos vocês. Um prazer imenso. Se vocês quiserem anotar o meu site, né? Meu telefone, o Facebook da empresa, o meu Facebook. E se mandar mensagem para a gente está respondendo sempre. Tá? Desejo um sucesso enorme para vocês. Obrigado, gente. Obrigada, Felipe. Obrigada.